Olá, olá pessoal, dessa Campus Party Digital Edition maravilhosa, boa noite a todos que estão aqui. Eu agradeço muito essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no palco Joy of Life para falar sobre o uso de internet e mídias digitais como ferramentas de ensino de ciências, né? Eu me chamo Fernando Sanches, dos Santos Martins, sou aluno de licenciatura da Universidade do Estado do Amazonas e criador do projeto Sapiência e do Ciencast. Aqui ao meu lado, dividindo essa bancada dessa palestra maravilhosa, está comigo a Vitória Gomes Rufino, que é minha aluna e faz parte do projeto Sapiência e da bancada do Ciencast também. Pode se apresentar, Vitória. Boa noite, galera. Estou um pouquinho nervosa, mas tudo bom. Me chamo Vitória Gomes Rufino, sou estudante da Escola Andina de Paula Ribeiro, estou cursando o 3º ano do ensino médio e é uma honra estar aqui junto com o meu professor. Isso. A Vitória, ela faz parte desse projeto desde o comecinho do projeto. Ela foi uma das alunas de uma turma que a gente vai já dar uma conversada, dividir, trocar essa ideia sobre, que apoiou o projeto, embarcou nessas ideias malucas que a gente vai conversar nos próximos minutos, na próxima meia hora, mais ou menos, não é? A Vitória só colocar a tela para vocês, a apresentação. Compartilhar a apresentação. É isso. Então, a Vitória, ela tá aqui comigo, nós estaremos na edição presencial da Campus Party Transíria Amazônia, mas aqui estamos com vocês na Campus Party Digital Edition Transíria Amazônia também. E, como eu disse, vamos falar sobre o projeto Sapiência. O projeto Sapiência, que é meu projeto, eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Um minutinho. Um minutinho, pessoal. Deixa eu só colocar a apresentação novamente. Opa. Ao vivo, né? Quando tá ao vivo. Vamos tentar aqui. O projeto Sapiência, ele surgiu na Universidade do Estado do Amazonas. É um projeto que eu idealizei para ser aplicado numa escola pública. Eu sou um aluno assim de licenciatura que é um pouco fora da caixinha, sabe? E quero fazer umas coisas meio absurdas, umas coisas meio complicadas, mas a gente consegue. E o projeto Sapiência, ele surgiu disso, sabe? Ele surgiu de uma ideia de querer usar internet e mídias digitais para ensinar os alunos da escola. Mas como que isso pode acontecer? Ontem nós conversamos um pouco sobre o projeto o Ciencast, no palco Joy of Life também. Nós falamos um pouco sobre o uso de podcasts e hoje nós vamos falar sobre o projeto Sapiência, que é esse projeto grandão, que tem um monte de coisa junto e que a minha aluna, como outras pessoas aí, estão tentando fazer muito dar certo e está dando certo, graças a Deus, digamos assim. Mas aí, então... Vamos lá. De onde surgiu Sapiência? O projeto Sapiência, ele surgiu dessa ideia maluca de fazer isso, usar a internet, sabe? E eu peguei o nome Sapiência porque ela é usada como sinônimo de sabedoria, erudição, saber. E o projeto Sapiência, ele é isso, ele queria passar essa ideia de saber, de aprender para os alunos da melhor forma possível. E com isso nós entramos com como é que se diz? Uma ideia de usar site, sabe? Que ideia meio complicada, né? A gente usar site para fazer o aluno aprender é desafiador, dá um medinho, dá um medo da gente usar esse tipo de coisa, sabe? Dá um pequeno medo de você não saber lidar com isso dentro da sala de aula, porque a internet é uma coisa muito maleável. O aluno ele pode simplesmente não fazer o uso para o que você, professor, quer que ele use. Ele pode simplesmente fazer o uso para outras atividades, entrar nas redes sociais, escutar música e diversas outras coisas.
Então, eu peguei ali saber, um sinônimo de saber, sapiência, um ser sapiente. E ele surgiu como uma estrutura de sequência didática, que os professores usam, chamam de sequência didática, um conjunto de atividades que são ordenadas e elas são estruturadas e articuladas para que você realize e obtenha êxito em certos objetivos educacionais. Por exemplo, a sequência didática ela tem um começo, um meio e um fim que você conhece, você estruturou e você sabe que vai ter aquilo no comecinho, no meio e no fim. E esses objetivos, eles são conhecidos pelos alunos e também pelos professores. Ou seja, você sabe, vamos lá falar, sequência didática, você sabe que você monta aquilo ali para que ela comece e que ela tenha um objetivo alcançado no final. Então, o que eu fiz? Eu peguei e descobri qual era o assunto que os alunos tinham mais dificuldade, assim, no decorrer do seu aprendizado na escola. A professora da escola me ajudou muito nesse ponto, a professora Andresa Pedroso, inclusive um beijo, professora Andresa. E eu levei essa ideia para ela, ela me apresentou. O projeto, ele fez a utilização de novas formas de ensino nesse processo de educação. E é que elas são interessantes não só para o aluno em sala de aula, mas também para quem está fora da sala de aula, entende? Não é só o aluno que fica instigado dentro da sala de aula. A pessoa que está fora, o aluno da outra turma, a comunidade, os professores de outras disciplinas e diretores e funcionários, eles também ficam... eles também têm acesso a uma forma nova de ensino, uma abordagem diferente. O conteúdo do projeto, eu decidi que ele fosse criado, ele fosse desenvolvido junto com os alunos. E depois ele fosse divulgado para toda a comunidade. E como é que é isso, né? Vamos já falar sobre isso, como foi essa aventura de divulgação. Concretamente, assim, o projeto ele obteve já. Ele foi desenvolvido com 10 aulas dialogadas e participativas, e também 3 aulas práticas dentro dessas 10 aulas. O assunto escolhido foi um assunto em que os alunos tinham muita dificuldade mesmo de aprendizado na escola, que era o assunto de genética. Genética já é complicada por si só, né? A gente tem aquele medinho assim da genética e ela já é um pouquinho complicada, mas os alunos tinham essa dificuldade na escola. Então eu peguei genética para trabalhar numa sequência didática de 10 aulas durante o terceiro bimestre, quarto bimestre, foi terceiro bimestre, e os alunos desenvolveram isso. Como que funcionou? Eu usei de tudo isso que eu estou falando, foi um conjunto de tecnologia educacional. O que é tecnologia educacional? A tecnologia educacional são processos e métodos que utilizam de meios didáticos, digitais e outros recursos como ferramentas aplicadas ao ensino. É meio complicado, né? Como assim? Eu pego um celular, eu não tenho um celular aqui por perto. Eu pego um celular e o que é para ser tecnicamente no ensino público, nós sabemos a realidade do nosso ensino público, uma arma contra mim, o professor, eu estou ali na frente, por exemplo, da sala de aula e o aluno não presta atenção, sabe, na minha aula, porque ele está, por exemplo, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Eu pego aquilo ali que ele está usando e eu transformo numa ferramenta para que eu possa ensiná-lo, para que eu possa ajudá-lo. Isso é incrível quando você planeja e começa a usar. É assustador? É assustador. Não é assustador, Vitória? A gente sabe que é assustador, a gente viu como é o processo na sala de aula. É assustador, mas é isso. A vida ela é feita de alguns riscos que você tem que correr para conseguir um objetivo muito maior. E, às vezes, o professor tem medo de correr certos riscos, prefere optar pelo seguro. Não é uma crítica. O professor ele pode optar pelo seguro, ele tem que entender a sua capacidade, a sua possibilidade de uso. Mas é bom a gente se arriscar um pouco, né? O que é a vida sem um pouco de risco? Então, eu fiz o uso da tecnologia educacional e desenvolvi o projeto com equipes.
O projeto Sapiência, ele começou como algo dentro da sala de aula e depois ele saiu. E dentro da sala de aula, nós desenvolvemos equipes da turma. Eram 4 equipes da turma e eles trabalharam com o objetivo de pesquisar assuntos de genética que nós definimos ali na sala, nós definimos alguns assuntos, e cada equipe tinha uma quantidade de pesquisas, e eles deveriam ir na internet, ou livros, ou biblioteca, ou qualquer outro lugar onde eles obtessem aquelas informações, pesquisar, referenciar cada pesquisa certinha, e botar as fontes de onde foram pesquisadas e tudo mais, e entregar para mim toda semana, cada equipe tinha que entregar as suas pesquisas da semana, né? E isso funcionou muito bem. Por quê? Porque os alunos, eles aceitaram o projeto, assim, de uma forma incrível. Depois nós fizemos a construção de um site. O site, ele foi hospedado no Google Sites, e ele é o site do Projeto Sapiência. A gente vai já falar do site do Projeto Sapiência, eu só estou explicando as etapas aqui. Nós fizemos um site. E nesse site, nós tínhamos questionários individuais para os alunos estudarem, para os alunos responderem. Ali, depois de todas as aulas, eles poderiam fazer esses questionários e saber como é que estava, o que eles tinham construído de conhecimento naquela aula. E também tinha as aulas do dia, vídeos de apoio e tudo mais. E esse site foi criado por mim, assim, foi uma agonia, mas funcionou. E depois nós tivemos, como parte final do desenvolvimento do projeto, um podcast educativo, que é o Ciencast, que nós também vamos conversar já já. O site. Gente, o site, ele servia para que eu interagisse com os alunos quando eu não estivesse dentro da sala de aula. Porque nós sabemos como é, né? Às vezes nós ensinamos dentro da sala de aula, 50 minutos às vezes não é necessário, não é suficiente para você conseguir fazer aquele aluno aprender, construir aquele conhecimento com você. E é um pouco complicado quando você tem só 50 minutos de aula e você tem que dar uma remexida para fazer funcionar. Então, o projeto, ele fez esse site e ele tinha a intenção de interagir com os alunos fora da sala de aula. Dentro desse site, como eu falei anteriormente, agora eu vou explicar melhor, nós tínhamos atividades diárias ou semanais, dependia, assim, também do meu tempo, né, como aluno, naquela época eu estava no pique do TCC, então você tem que se adequar ali a sua realidade para lidar com seus alunos e oferecer um trabalho de qualidade para eles também, cuidando da sua vida acadêmica, né? Aí já é um desafio para um professor em formação, mas eu botava atividades diárias e atividades semanais. E funcionava, sabe? Os alunos, eles prestavam atenção, eles respondiam os questionários. Quando chegava na outra aula, eles vinham, nossa, professor, aquela questão e tal estava muito difícil, mas eu acertei. Aí eu falei, não pesquisou no Google não, né? Porque a ideia é que... Olha, Vitória, a ideia é que você usasse aquilo ali para que eles respondessem para você sem a necessidade do auxílio de uma colinha da internet, sabe? Você tá na internet, mas você não... Você pode, mas você pode optar por não usá-la, e era isso, o site ele tinha esse objetivo. O conteúdo estava ali disponível 24 horas para os alunos. Depois de cada aula ministrada, as aulas eram upadas dentro do site, ou seja, eles tinham acesso ao PowerPoint que eu usava na sala de aula e tinham acesso também a vídeos de auxílio para aquele assunto daquela aula em específico, imagens, uma galeria de imagens e tudo mais. E o que acontecia no site? O site, durante esse processo de 10 aulas, ele foi... Opa, projeto maravilhoso, obrigado. Ele foi, ele foi desenvolvido só dentro da sala de aula. Então, os alunos pesquisavam, eles acessavam, eles respondiam, eles tinham acesso àquilo ali, mas era só para os alunos da sala. Então, depois, na finalização, quando eles me entregaram todas as pesquisas, eu fui colocar e editar as pesquisas e formatar as pesquisas para colocar no site. Então, se você acessar
googlesites.com/projeto sapiência, você vai ter acesso ao site dos meus alunos, ao site do meu projeto, onde lá nas abas você vai encontrar pesquisas sobre genética, com cada aluno reconhecido e referenciado como pesquisador daquela pesquisa, sabe? Eu acho que essa é uma das partes mais incríveis de trabalhar com a internet, porque é algo que tão na vida dos alunos. E quando você valoriza o trabalho deles, você valoriza a voz deles dentro da sala de aula, isso muda a tua percepção, isso muda a percepção deles de aula, muda a percepção deles de aula, de aquela aula quadro e pincel, sabe, e caderno. Quando você pega e transforma aquilo em algo que eles têm mais interesse, mais acesso, que é a internet e os eletrônicos, aquilo muda a tua percepção, muda a percepção do aluno também para o ensino. Então, o trabalho e o site, eles valorizavam o trabalho, valorizaram e valorizam o trabalho dos alunos, de forma que depois, quando as aulas acabaram e o site ele foi liberado para a turma, os alunos puderam acessar suas pesquisas, os outros alunos das outras turmas puderam acessar essas pesquisas. E houve uma feira educativa também na escola, onde nós demos entrevistas e nós conversamos e expusemos nosso trabalho para diversos alunos da escola toda. Então, essa valorização do trabalho é importante. O aluno ele também precisa se sentir valorizado. E o Projeto Sapiência ele buscou esse objetivo de valorizar o conhecimento do seu aluno, o esforço do aluno. Vamos lá. E depois do site, não podia ficar assim só nessa aba, né? Nós tínhamos que complicar um pouquinho mais. No decorrer das semanas de aula, eu lancei a ideia de nós produzirmos um conteúdo original fora o site. E que conteúdo original foi esse? Surgiram as ideias. YouTube, vamos fazer um canal no YouTube e fazer vídeos? Fica assim, não somos, sei lá, estão fazendo muito, né, YouTube. Vamos fazer live pro Facebook? Eu fiquei, pode ser. Até que surgiu a ideia, gente, podcast, hein? Vocês usam podcast? E aí todo mundo ficou assim, podcast usamos. Aí eu fiz uma pesquisa na turma. Você pesquisando, perguntando quem usava podcast, quem escutava e quem não sabia o que era. E 80% da turma me deu a confirmação de que fazia uso de podcast, escutava podcast, semanalmente ou diariamente. Então, isso era incrível. 80% da turma é mais da metade da turma, né? E aqueles outros % nós podemos alcançar e usar o podcast também. Então, o podcast, ele aumentou muito nos streams no ano passado. Nós tivemos um aumento de uso de podcast, de consumo de podcast no ano passado. Um negocinho aqui. Ano passado, que foi absurdo. Spotify, Deezer, Google Podcasts. Então, levar a voz dos alunos para uma plataforma imensa dessa é um projeto meio ambicioso, né? E eu disse, não, eu sou ambicioso sim, meus alunos também são ambiciosos. E aí a gente foi e criou um podcast. Eu acho que a parte a mais fácil foi dizer, vamos fazer um podcast. O nome veio naturalmente. Vamos chamar como esse podcast? Ciencast. A gente juntou. Procuramos para ver se não tinha nenhum Ciencast já existente aí, não tinha. Nós pegamos e juntamos ciência e podcast. Fizemos esse mix aí, super original, e jogamos nas plataformas. Nós gravamos os episódios, hospedamos os episódios numa plataforma de hospedagem de podcast e distribuímos para todas as plataformas de streaming. É engraçado porque a bancada do podcast foi feita por votação. Então, essa mocinha que está aqui ao meu lado, essa mocinha que está aqui ao meu lado, é uma das pessoas que compõem a bancada do Ciencast. E o que é o Ciencast, gente? O Ciencast é um projeto assim que me deixa maluco, mas que me dá um orgulho. É o meu bebê. O Ciencast, ele é um podcast educacional, que busca discutir assuntos da
de ciências, assuntos de escolas, da educação, da sociedade e do que está acontecendo no momento num papo onde o aluno tem voz. É o aluno que constrói. É o aluno falando para o aluno ou o aluno falando para um adulto, sabe? Então, essa garotinha aqui é uma instigadora. Todo convidado que foi gravar com a gente saiu de lá com umas boas perguntas assim feitas e gravadas. E é isso, sabe? A ideia era que os alunos perguntassem para as pessoas, para os entrevistados, aquela discussão. Nós tivemos no Ciencast um episódio. Nós temos 3 episódios disponíveis já nas plataformas, em todas as plataformas. E eu vou deixar a Vitória falar um pouco sobre esses episódios e como foi gravar esses episódios. E falar um pouco a experiência dela com o Ciencast. Só. Bom, o que eu posso dizer, esse simplesmente é um projeto mais incrível que eu já participei na minha vida. É surreal porque de uma simples estudante eu passei para podcast e totalmente virado ao avesso. Foi surreal. O primeiro episódio que a gente gravou foi apresentando a bancada com eu, o professor, e mais 2 alunos, que é a Sofia Uchoa e o Jadiel Silveira, por sinal. Beijo para vocês. E quando foi surreal, porque a gente simplesmente gravou dentro da sala de aula. A gente tinha que iniciar o projeto rápido. Então, a gente gravou dentro de uma sala vazia, lá na Ondina, e foi no maior correria, no maior fuzuê, porque tava tendo merenda no momento. E foi simplesmente surreal, porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo lá. Era simplesmente 4 pessoas numa sala, com o microfone, falando por um celular. E com orientações na parede que o professor que escreveu na lousa, que a gente não sabia a experiência. Então, era totalmente surreal. A gente ouvia podcast, eu ouço podcast. E eu nunca imaginei que eu iria fazer um. E o nosso segundo episódio já foi um pouquinho mais profício, que a gente foi até a UEA, gravamos lá com a Yara, maravilhosa por sinal, junto com o Átila de fundo. E foi surreal, um episódio que realmente a gente teve voz. Foi o primeiro momento em que eu pude ver que dava para me falar algo, dava para me discutir algo, eu sendo uma estudante. Junto, eu e a Sofia com o professor, a gente debatendo com a Yara o ensino de ciências. Foi simplesmente incrível. Não tenho palavras para dizer a dimensão que esse projeto tomou também, junto com a Yara, a proporção que ele veio junto. E nosso terceiro episódio foi com Universo Biologia, maravilhosos também, que foi surreal, falando sobre divulgação científica, que é uma coisa que a gente estava fazendo, que era nova, tanto para mim quanto para a Sofia. Então, a gente falando com eles já estão um pouquinho mais experientes nessa área, que eles têm um Instagram com isso, e era surreal, a gente trocando ideia lá, super à vontade, de boa, como se a gente já fosse experiente, no que a gente era naquele terceiro episódio que a gente estava fazendo, era super recente. Só que a gente estava tão à vontade, o ambiente era gostoso. O vínculo que a gente acabou tendo com o professor foi de amizade. Era uma coisa tão de boa, tão maravilhosa. E acabou que a gente conseguiu que o projeto fosse submetido a Campus Party, a Transíria Amazônia. Assim que a gente descobriu, foi uma alegria, uma euforia surreal pra gente. E a gente simplesmente fomos correr atrás. Então, isso é incrível, porque é isso que a gente precisa. Eu falo isso como aluna. Eu nunca achei que eu teria voz. Seminário, você tem voz no seminário, você está apresentando um assunto. É muito diferente você ter voz num projeto. Eu me tornei pesquisadora, porque meu nome está lá no site. Eu me tornei podcaster. E agora eu estou sendo palestrante. Então, é uma proporção que eu nunca imaginava alcançar. E é simplesmente incrível todo o apoio que a gente teve nesse projeto. O colégio ter abraçado isso,
o professor ter dado maior apoio e força pra gente. A gente, como alunos, paciência, diálogo bastante. A gente estudando, a gente se dedicando por completo. E eu, sinceramente, eu nunca imaginava que isso iria acontecer comigo. E que é isso que nós, alunos, a gente precisa. A gente precisa ter voz. Que venha coisas de fora. Experiências de fora. Porque, como o professor mesmo disse, tem vezes que uma aula de 50 minutos funciona. Sim, funciona. Mas tem vezes que ela não funciona. Porque o assunto é muito denso, é muito demorado. Ou até mesmo a turma não colabora. Então, você trazendo assuntos interativos, vídeo, palestra, PowerPoint, enfim, trazendo coisas interativas para tornar a aula mais divertida, acaba prendendo a atenção do aluno. Eu vi isso com os meus colegas de sala e eu vi isso comigo mesma. Então, é isso que a gente precisa. A educação precisa desse momento. Os professores atuais que estão vindo, assim como o professor Fernando, fora da caixinha que ele fala, que é realmente isso que a gente necessita. Que o professor venha com coisas diferentes. Porque a gente fez um modelo eu fiz um modelo de DNA. Eu nunca imaginei que ia fazer uma estrutura de DNA. Um outro grupo fez cromossomos, um outro grupo fez, se não me falha a memória, um outro grupo fez, se não me falha a memória, Um organismo modelo, fizeram uma bactéria. Isso mesmo. Foi. É interessante, né? Demais, porque... O uso Isso. Pode falar, Vitória. Pode falar, Vitória. Tô só lembrando do organismo modelo. Enfim, a gente faz maquete, só que trabalhar com uma coisa tão grande, e além do mais, o professor usou isso como projeto de residência pedagógica dele. Isso fez parte do TCC dele. Então, para ver a grandiosidade que o projeto teve e a importância que isso tem. Tanto que, quando teve a residência pedagógica, né, a demonstração do projeto, eu nunca imaginei que iria vir tanta gente em cima da nossa bancada, que a gente estava lá no momento, para falar sobre isso. E a gente lá com o DNA montado, explicando tudinho. Então, esse tipo de coisa, essa interação que a gente precisa. Agora não tem como, pelo momento atual, mas é disso que a gente necessita atualmente. Que realmente a escola venha, os professores venham e transformem a educação para ficar cada vez mais interativo para a gente. É uma experiência maravilhosa. Eu tenho a agradecer ao professor por ter aceitado eu na bancada, do jeito que eu sou doidinha, como ele sabe. Ele é um professor fora da casinha e eu sou uma aluna fora da casinha. Então, deu super certo. Só tenho a agradecer, esse projeto é maravilhoso. E é isso que eu tenho a dizer. E Vitória, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, na verdade, sobre como foi que você lidou com a recepção do podcast, né? Porque eu sei, eu como professor, sei da reação de vocês quando eu mandava no nosso grupo de mensagens os dados dos episódios. Nós tivemos 3 episódios, né? O primeiro episódio, ele foi, como a Vitória disse, menos profissional. Nós gravamos com fones de ouvido auricular. E a partir do segundo episódio, eu investi no nosso projeto. E comprei microfones condensadores e editamos o áudio melhorzinho. E a partir do segundo episódio, nós tivemos a participação da Yara Laís, que é uma carinha conhecida aqui da Campus Party, que foi falar sobre Star Wars e o ensino de ciências. Esse episódio, ele assim, deu um estouro, porque nós não imaginávamos, né? As meninas deram gritos e gritos nos grupos do WhatsApp quando viram esse trabalho, porque nós tivemos números altos e o mais incrível foi que 95% dos ouvintes desse episódio foram mulheres. E nesse episódio, as minhas alunas, Vitória e Sofia deve estar assistindo, um beijo, Sofia,
tiveram uma conversa sobre mulheres na ciência. E eu queria que a Vitória falasse um pouco dessa experiência do reconhecimento com o podcast, que nós não imaginávamos, né? E esse episódio específico que nós tivemos. Bom, como o professor mesmo disse, a Yara é uma carinha conhecida aqui na campus. Foi um enorme prazer fazer esse episódio com ela. Ela é maravilhosa. E foi simplesmente incrível discutir isso com ela. Porque ela, além de ser palestrante, ela vem também com uma visão diferente de ensino, trazendo um filme para isso. E também ela é uma incrível inspiração, maravilhosa, tanto para mim quanto para a Sofia, quanto qualquer outra pessoa que saiba a história dela, a trajetória dela, o trabalho que ela faz no Ciência em Pauta, que é maravilhoso. Então, foi simplesmente incrível, porque, literalmente, era 3 mulheres e o professor Fernando para gravar o episódio. E foi onde eu e a Sofia, a gente teve mais voz, podemos dizer assim, que a gente teve o nosso momento ali com a Yara, que foi maravilhoso, e que a gente pôde debater a questão da ciência, a mulher na ciência, que tem suas glórias, mas também tem os seus momentos de que não é muito valorizado. Então, tendo ela como inspiração e ela como uma pessoa que a gente entrevistou, eu pude entrevistar ela para poder debater isso, que é um assunto que eu também pretendo fazer, porque eu pretendo ser uma pesquisadora e uma professora, e ela é isso. Eu me senti totalmente à vontade com ela. Eu me senti totalmente... não dá para explicar em palavras, acho que só ouvindo o podcast, ouvindo esse episódio, para saber a energia que tem nesse episódio. Inclusive, vocês podem escutar esse episódio lá no Spotify e em todas as plataformas de streaming, é só buscar por Ciencast. Esse é o episódio 2. E nós tivemos também experiências com o episódio 3, que foi com o Universo Biologia. Eu acho que o nosso projeto ele foi abraçado pela comunidade de divulgação científica manauara de uma forma muito bonita, que nós não esperávamos. Eu, como professor, como um projeto que dentro da sala de aula, muitas das vezes, alguns professores meus disseram, dá uma diminuída, isso é muito ambicioso, muita coisa, os alunos não vão acompanhar, os alunos não são assim, eles não vão querer. E depois de ter enfrentado e ter conseguido esse reconhecimento, foi incrível para mim. Eu vou falar agora, para finalizar um pouco o nosso momento aqui, sobre a recepção, né? A recepção do projeto num todo. Como a Vitória ela era representante da turma, eu acho que ela pôde notar que a frequência antes da aplicação do projeto e a frequência dos alunos depois da aplicação do projeto, ela aumentou. Eu também fiz uma pesquisa com o diário de turma da professora, e realmente a frequência dos alunos ela deu uma aumentada muito grande, teve um aumento considerável. E eles atribuíram depois, num outro questionário que estava disponível no site de avaliação do meu projeto, a metodologia, a desenvoltura do professor, a forma que eu apliquei o projeto e que eles participaram. Então, olha só o que um projeto, o que uma prática didática diferente pode fazer com uma turma de alunos, né? Pode fazer eles se interessarem mais sobre um assunto ali. Nas nossas aulas nós tínhamos instigadores, assim, sabe? Alunos que perguntavam coisas assim, sabe? Que eu tinha que pensar um pouco antes de responder e que eles não perguntavam antes. Depois eu perguntei deles, você faz esse tipo de pergunta para a professora de vocês? Eles disseram, não. E então, era para mim aquilo ali, sabe? Era como se eles quisessem me testar e eu tivesse passado no teste e nós tivéssemos caminhado juntos no projeto. Para mim, isso daí foi incrível, essa recepção dos alunos. E também a recepção do público. Depois que eu fui apresentar o projeto na minha universidade, e depois que nós demos entrevistas, e depois que nós, sabe, aparecemos, as pessoas reconheceram. Eu ia
parar o meu projeto. Eu não imaginava que o meu projeto ele ia continuar, eu imaginei que ele fosse ser uma coisa dentro da sala. E hoje eu vou reaplicar esse projeto na escola. Eu já deveria estar reaplicando, mas, né, Covid-19, esse tempo de pandemia e quarentena aí, nós estamos todos em casa, mas o Projeto Sapiência ele vai voltar. Ele vai voltar assim que possível, assim que for seguro para os alunos e para os professores. A recepção dos alunos dentro do tempo que foi aplicado foi incrível, sabe? Eu não esperava. Outra coisa que eu gostaria de falar também, deixa eu dar uma olhada aqui nesses tópicos. É que o site ele também foi bem recebido pela escola, pela comunidade. Nós fomos bem recebidos pelos professores e pelo diretor e pelos alunos. E o site ele foi sendo usado por outros alunos do segundo ano para pesquisar sobre genética. Ou seja, nós fizemos uma divulgação na comunidade, na escola, e a recepção foi incrível. E hoje eu vejo assim que se eu não tivesse arriscado tanto, ou que se eu tivesse escutado os professores dizendo para dar uma baixada na bola, talvez eu não tivesse aqui na Campus Party Digital Edition nesse ano, falando sobre esse projeto maravilhoso que mudou a minha vida, e agradecendo essas pessoas maravilhosas que estiveram ao meu lado e me ajudaram. Os meus amigos, alguns professores, os meus alunos, entende? É incrível. Vamos, Vitória, finalizar para fazer as perguntas? Ok. Nós gostaríamos de deixar para vocês assistirem. Oh, meu Deus. Voltou? Deu uma caída aqui. Opa, o que está acontecendo? Vai, Vitória. Nós gostaríamos de agradecer incrivelmente o Instituto Campus Party pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Também gostaria de agradecer a professora Andresa Pedroso, nossa professora da escola. Um beijo, professora Andresa. Somos todos seus fãs aqui, né? Tudo está acontecendo devido ao seu apoio. A professora Ileia Maciel, da Universidade do Estado do Amazonas. A Yara Laís e o Átila Menezes também, que apoiaram a gente. Universo Biologia, Marcela, Rayane, Daniel, Wesley, os meus amigos, Karina, Matheus, Mayumi, Jaqueline, todo esse pessoal que segurou a minha onda e me ajudou a estar aqui. Queria agradecer grandemente também aos meus alunos que fizeram parte desse projeto e estão assistindo. Eu amo vocês, porque vocês fizeram isso aqui funcionar, tá bom? Vitória, pode fazer seus agradecimentos. Bom, daqui a pouco a gente responde as perguntas que estão mandando. E eu queria agradecer muito, mas muito mesmo, ao colégio, ao diretor Maurício, por dar todo esse apoio pra gente. A professora Andresa, assim como o professor agradeceu, seremos maravilhosos. Obrigada por dar essa oportunidade pra gente também. Abrir essa porta. Agradecer aos meus amigos que estão aqui presentes na live. Agradecer aos meus familiares que também estão presentes. Obrigada por todo o apoio que vocês dão pra gente. Agradecer a Sofia Radial também por estarem nesse projeto junto com a gente. Sim. E obrigada por tudo, galera. Esse projeto é pra vocês. E estamos aí pra isso. Obrigado, equipe do Ciencast. Obrigado, Sofia e Jadiel. Hoje aqui está eu e a Vitória representando esse projeto incrível, mas nós temos duas pessoas incríveis que fazem parte também. Obrigado a vocês, sem vocês isso não seria possível. E agora vamos para as perguntas. Quanto tempo demora para edição do podcast? Depende. A edição do podcast, nós usamos o Audacity, que é um editor gratuito, né? E a edição dele demora
Assim, quando eu vou muito rápido, demora de 1 a 2 horas ininterruptas, ajeitando tudo, pitch, sabe? Agudos e graves, e colocando fundos e fazendo cortes para ficar bem legal, porque durante a gravação de podcast, o episódio de 50 minutos, na verdade, ele é gravado em 1 hora e meia. Então, isso porque tem umas paradas no meio, a Vitória sabe como é. Então, demora um pouquinho. Demora de 2 horas a 3 horas, isso quando a gente está muito inspirado e vai e edita rapidinho, e tem que mandar para o Spotify, tem que mandar para o Deezer, e é muito bacana, assim, demora esse pouquinho. Temos mais alguma pergunta? Quais os planos para o futuro do projeto? Dominação mundial, né? De acordo com o Atlas, vamos dominar. Nós temos planos de continuar o projeto, aplicar ele com outras turmas de escola e levar o site, aumentar o site para que ele seja um site de pesquisa e auxílio e estudo para os alunos. Nós também temos o plano de gravar mais episódios do Ciencast, que é um dos ramos mais ativos do projeto agora, já que nós estamos no tempo de pandemia, né, e não podemos estar dentro da sala de aula. É um dos braços do projeto que é mais ativo e mais possível no momento. Então, gravar muitos episódios de podcast aí, conversando bastante. Nós temos planos, nós temos roteiros prontos, nós temos convidados, nós tínhamos uma agenda antes da pandemia e vamos refazer essa agenda. Então, pode entrar na sua plataforma de streaming e seguir o Ciencast, que vocês vão ter muitas atualizações dele. O Spotify é gratuito, você pode usar para escutar gratuitamente, o Google Podcasts também. Tá bom? Esses são os planos futuros, assim. Vitória, essa é para você. Cadê a perguntinha? Bom, se eu tenho um plano de fazer biologia ou algo relacionado à ciência, o ramo que eu quero tomar, na real, é História e Geografia. Eu estou apaixonada por essas disciplinas desde o sétimo ano. E a cada ano que passa eu tenho mais certeza disso. Eu tenho vontade de também participar como pesquisadora, continuar com ciências, mas envolvendo a parte de ciências biológicas, a minha praia, mas com professor mesmo. Então, gente, o nosso tempo acabou. Vocês vão... nós vamos estar com essa palestra no nosso Spotify, nas nossas plataformas. Muito obrigado. Vamos finalizar, Vitória. Muito obrigado, de verdade, Campus Party, pessoas que estão assistindo, de coração, isso aqui significa muito pra gente. E a gente espera muito, no ano que vem, estar dentro de uma barraquinha, passando perrengue e se divertindo demais com todo mundo, tá bom? Depois dessa pandemia. Quer finalizar, Vitória? Obrigada a todo mundo. Obrigada pelo feedback, obrigada pelo apoio. Foi uma grande dificuldade todo esse projeto, que é uma experiência totalmente diferente, mas eu não me arrependo em nenhum momento, só tenho a agradecer a todos, ao professor, ao colégio, porque é uma experiência que eu vou guardar para a vida e que, quem sabe, eu posso aplicar com meus futuros alunos também. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, pessoal. É nessa que a gente vai. E nós somos o Projeto Sapiência e o Ciencast. Siga a gente nas redes sociais, @Sapiência Projeto, e no Spotify como Ciencast, tá bom? Eu sou Fernando Sanches. Eu sou a Vitória Gomes. E nós somos o Projeto Sapiência. Até a próxima, se Deus quiser, num momento muito mais oportuno e que nós possamos sentir aquele calorzinho humano, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau.